Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus nasceu em Belém Efrata, uma pequena cidadezinha desprezada e também esquecida, uma comunidade sem saneamento básico e sem água corrente. Jesus poderia ter nascido em Atenas ou em Roma, ou poderia ter nascido em Liege ou Lyon, mas aprouve a Deus que fosse em Belém Efrata. Maria, quando estava para ter o seu filho Jesus, não tinha um plano de saúde, não tinha nenhum doutor para lhe dar assistência. E a criança não nasceu em uma cama de marfim, coberta com um lençol de seda, mas nasceu em uma manjedoura. Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, não buscou as famílias mais sábias e mais ricas de Jerusalém ou de Cafarnaum, não perguntou aos fariseus ou aos saduceus quem eram os homens mais doutos da época, talvez aqueles escribas, mas ele escolheu pescadores e homens humildes para transformar esses homens humildes e semi-analfabetos em pescadores de almas, em pescadores de homens. Quando Jesus atravessou Jerusalém e foi aclamado como rei, ele não estava montado em um belo cavalo negro, cheio de plumas, como faziam os oficiais romanos, mas ele atravessou glorioso, montado em um jumentinho, filho de uma jumenta. Talvez uma cena até mesmo cômica. Assim, o Filho de Deus não fez as coisas segundo a lógica humana. E muitos dizem que esse Deus não pode ser um Deus racional, não é um Deus coerente, é um Deus incoerente. Nós cristãos conhecemos o amor e o poder de Deus. E sabemos que Deus escreve conforme a sua vontade e não segundo a vontade dos homens. Quando Jesus foi morto, não foi morto por uma seta de prata lançada por alguma ninfa com alta pontaria, mas ele foi crucificado como eram crucificados os malditos. E ele foi chamado maldito de Deus. E está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim, meus amigos, meus irmãos, toda a lógica humana, toda a nossa sabedoria, todo o nosso raciocínio, coerência e conhecimento e pressuposta evolução só tem trazido heresia, blasfêmia e uma negação obstinada do Evangelho da Graça. O único e verdadeiro Evangelho, porque não existe outro. Se alguém crê em outro, está crendo na mentira. Só existe um Evangelho. A sabedoria de Deus é constrangedora. Deus não é inconsequente, nem é um Deus incoerente, mas ele é um Deus constrangedor. O próprio Jesus afirma isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pai, graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios, aos eruditos, e as revelastes aos pequeninos. E ele estava se referindo à população mais sofrida e mais humilde de toda a Galileia. O apóstolo Paulo também afirma a mesma coisa. Paulo, escolhido por Jesus e capacitado por Jesus,
Ele afirma em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação jamais consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em espírito e poder. Com qual finalidade? Para que a vossa fé não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Jesus e Paulo dá para nós entendermos que o que nós chamamos de coerência, lógica e conhecimento humano, e que criou uma sociedade decadente, blasfema e também herege, nada tem a ver com o poder, o amor e a sabedoria de Deus. O que parece uma inconsequência de Deus é, na verdade, a vontade soberana e constrangedora de Deus, constrangendo os sábios daquela época e os sábios dessa época. Os que se dizem sábios nessa época não aceitam a graça redentora, o sangue da remissão, não aceitam a cruz de nossa redenção, nem a divindade e a unicidade do Espírito Santo. E dizem isso porque se dizem sábios, mas as Escrituras testemunham contra esses que se dizem sábios. As Escrituras testemunham publicamente contra esses que se dizem sábios. E eles são abatidos em seus argumentos e constrangidos publicamente. Qualquer um de nós cristãos pode fazer isso. Assim, o nosso Deus, com as suas escolhas, com a sua metodologia, com a sua cronologia, com as suas escolhas, parece um Deus inconsequente ou um Deus incoerente aos olhos dos sábios desse mundo, dos doutores principalmente. E eu conheço essa turma muito bem. São os que mais rejeitam o Evangelho único, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está presente a graça, o poder, a vontade soberana e o amor ágape de Deus. Deus não é inconsequente. Deus é constrangedor. Por Deus constranger com as suas atitudes e as suas palavras os sábios desse século, o Filho de Deus é negado como soberano e Senhor, porque incomoda a muitos sábios desse mundo que não suportam ouvir graça redentora, sangue remidor, redenção, anulação de pecados, justificação ou reconciliação com Deus. Eles se aprazem em falar: nós cremos no que ele ensinou. Nós cremos no amor, na caridade, na compreensão e na benevolência. Como se lhes fosse autorizado no céu ou na terra dividir a identidade e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é mestre pelo que ele ensinou e é soberano e Senhor pelo que ele exerceu e ainda exerce soberanamente nos dias de hoje, através do seu poder, através do poder do Espírito Santo e da palavra revelada. Nosso Deus não é um Deus inconsequente. Nosso Deus não é um Deus ultrapassado. Nosso Deus é constrangedor. A nossa vaidade humana de todos os séculos, inclusive a vaidade desse século corrente, é que nos impede de nós entendermos e de nós reconhecermos o amor maior, a graça redentora, o sangue da remissão, a cruz de nossa redenção, que, como eu disse e vou repetir, testemunha publicamente nas Escrituras Sagradas
constrangendo publicamente os sábios desse mundo, que não têm argumento, a não ser retórica e as evasivas contra as verdades do Evangelho. Nosso Deus é constrangedor. E nesse constrangimento ele manifesta um amor maior, um poder maior, uma justiça perfeita, o amor ágape, e constrange os sábios desse mundo. Por isso, o Evangelho único e também verdadeiro é rejeitado pelos sábios desse mundo, porque os sábios desse mundo são sábios entre os homens, mas são tolos perante o poder de Deus, são nécios perante o Espírito Santo de Deus. Que você entenda essa mensagem e saiba diferenciar o que é sabedoria de Deus e o que é a pressuposta sabedoria dos homens, que, eu repito, está criando a cada década uma sociedade mais decadente no campo moral e espiritual, com heresias, blasfêmias e toda sorte de vulgaridade, de sincretismo e de niilismo. E os homens ainda ficam orgulhosos dessa falácia que eles alimentam em seus corações. Que Jesus abençoe você e te dê bom discernimento na palavra revelada.